Agora, mais do que nunca, eu acredito que nós temos que ficar atentos com o medo, o medo que é peculiar a muitos de nós que temos o distúrbio psicológico. O que eu tenho observado nesses últimos 2 anos, por causa do vírus, né? Os portadores de distúrbio, os que já tinham distúrbios psicológicos, muitos deles recaíram, tiveram uma queda assim no seu estágio evolutivo, né? Que muitos já estavam melhorando, já estavam numa situação, um patamar de equilíbrio, e houve uma regressão por causa do medo, de tudo que aconteceu por causa do surgimento do vírus no meio nosso, da sociedade, muita morte, muita internação. E também eu tenho visto nos noticiários, lido, que houve uma porcentagem muito grande do acréscimo de pessoas que começaram a ter problemas psicológicos por conta do vírus. Então, agora mais do que nunca, né, a gente tem que ficar atento a isso, a cuidar do medo, olhar esse lado. Porque a gente há de lembrar que as coisas começam no pensamento e do pensamento já parte para o medo. E o medo e o pensamento vai desencadeando aquela enormidade de sintomas. Eu conheço pessoas que já estão há 10 anos, 15 anos, que houve uma piora considerável no seu estado emocional por conta dessa situação da pandemia. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, né, que é a sugestão que eu dou. Tem coisas que não estão no nosso controle. Tem coisas que a gente não vai saber lidar, não tem como resolver a situação, por exemplo, do vírus. Nós temos que tomar todos os cuidados, né, que as instituições de saúde, as autoridades de saúde recomendam. Fora disso, nós não temos, e tomar os cuidados higiênicos, né, e preventivos que eles orientam. Mas fora disso, a gente não tem alcance, não tem como a gente fazer mais nada. Então, o que eu sugiro, dentro da nossa possibilidade, é manter uma relativa calma. Tentar, pelo menos, para manter aquele equilíbrio e que não deixe que o medo tome uma proporção incontrolável. Então, o que nós precisamos entender é isso. Porque senão a gente vai entrar num processo, daquele ciclo que a gente sempre fala, né? Fica até chato falar, mas é verdade. Sem volta, sem controle. Então, a gente precisa usar um pouco do racional, usar um pouco da nossa inteligência emocional, partindo do princípio que nem tudo está no nosso controle. O que está sob a nossa possibilidade de fazer, façamos. Mas tem coisa que não está. Né? Quem tiver de pegar o vírus vai pegar, quem tiver de ficar doente vai ficar, e contar com as possibilidades que a ciência até hoje nos trouxe. O que eu tenho visto é o desespero de muitos, né, das pessoas com quem a gente conversa, muitas das pessoas com quem a gente conversa, voltando praticamente lá na estaca zero, ficando num desespero assim que parece que não tem controle. Bom seria, nesse momento, utilizar do raciocínio lógico, pensando que muitas das coisas que acontecem não está no nosso controle. Precisa que a gente tenha essa autossegurança, né? Porque senão a gente volta na estaca zero e vamos nos unir, né, àqueles novos portadores de distúrbio psicológico que, segundo a própria ciência, as próprias pesquisas, estão falando que depois da chegada do vírus, aumentou consideravelmente o número de pessoas portadoras de distúrbio psicológico. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Controlar os pensamentos, primeiro. E, segundo, tentar confrontar os medos. Essa é a dica que eu tenho para dar hoje. Então, vamos ficar atento a isso aí, porque senão a coisa vai voltar. Quem já está mais ou menos equilibrado, vai voltar a estaca zero. E quem não equilibrou ainda,
a tendência é piorar naquelas atitudes, né, de viciadas que a gente cria, de buscar a internet para ficar procurando coisas, procurando sintomas, procurando pessoas que como nós sentem. E eu tenho visto com muita apreensão inúmeras pessoas agora que já estavam equilibradas, a qualquer sintoma, mesmo que esses sintomas não estejam relacionados aos sintomas do vírus, né, provocado pelo vírus, qualquer outro sintoma a pessoa já relaciona a essa doença e entra naquele desespero, naquele medo, naquela angústia e fica assim descontrolado. Então é preciso que a gente haja racional. Nem tudo que a gente sente está relacionado à doença. Essa doença que surgiu aí e que assustou todos nós. Né? Precisa que a gente haja um pouco, tenha um pouco de racionalidade. Eu estou sentindo isso, mas não tem nada a ver com o vírus. Pelo menos o que estão relatando aí, isso não faz parte dos sintomas específicos do vírus. Então, precisa que a gente faça essa distinção, senão a gente vai ficar mais desequilibrado, mais destrambelhado do que normalmente a gente já é. E na medida do possível a gente passar essas informações para os outros, para quem está chegando agora é até engraçado falar, mas para quem está chegando agora no distúrbio é bom a gente passar essas informações para tentar pelo menos dar um pouco de segurança às pessoas. Vocês podem observar na família ou nos amigos ou no trabalho, alguma coisa assim, no nosso convívio, a gente vê relatos, pelo menos eu tenho ouvido e tenho escutado muitas pessoas falarem que aumentou consideravelmente o número de pessoas portadoras de distúrbio psicológico. E a mídia também está nos mostrando isso. Eu estava vendo esse dia na internet um comentário falando que os psicólogos e os psiquiatras estão relatando que aumentou muito, mas muito mesmo, o número de distúrbio psicológico. Então a gente tem que ficar precavido com relação ao medo e os pensamentos, para a coisa não desencadear ou voltar a estaca zero. Essa é a minha diquinha de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.